competência tributária. Se prepara, porque no Tributário na Lata de hoje a gente vai ver justamente a respeito desse tema. Para falar a respeito de competência tributária, a primeira coisa que eu preciso lembrar a você é que a gente está falando sobre um tema registrado no texto da Constituição Federal. E sabe o que é curioso? Porque a expressão competência tributária ela não é estabelecida pela Carta Magna. Lá na Constituição Federal você vai encontrar exatamente esse tema sobre a nomenclatura do poder de tributar. E para você saber sobre competência tributária, fique esperto aqui nesse conceito fixado pelo grande professor Roque Antônio Carrasa, no seu livro Curso de Direito Constitucional Tributário. Bom, em outras palavras, você está dizendo que competência tributária nada mais é do que aquele poder outorgado pela Constituição Federal entregue aos entes federados para que esses sim, União, Estados, Distrito Federal e municípios, possam instituir os tributos através de lei. De modo que fica bem esperto, porque quem exerce a competência tributária não é a Constituição Federal, e sim cada um dos entes políticos. Sobre esse tema, um dos pontos mais importantes que nós temos é saber um pouco mais a respeito da sua classificação. Você sabe quais são os tipos de competência? Ela pode e é dividida em 5 modalidades. Nós temos a competência privativa, competência comum, competência especial, competência residual e competência extraordinária. Bom, para falar a respeito dessas modalidades, vamos imaginar que competência privativa diz respeito aos impostos, porque naturalmente trata-se de uma espécie tributária que é particular, que é privativa de cada um dos entes federados. E aí na sequência a gente tem a competência comum. Imagine então você um tributo ou mais de um tributo que seja comum a todo e qualquer ente político. Estou falando então neste caso de taxas e contribuições de melhoria. Tem mais, a próxima modalidade de competência, competência especial, que faz referência aos empréstimos compulsórios, bem como as contribuições especiais. E, por fim, as duas últimas modalidades de competência, competência residual e competência extraordinária. Sobre essas, eu quero dar um destaque muito especial para você. Primeiro ponto, quando você pensa em competência residual, quando você pensa em competência extraordinária, lembre-se, essas duas modalidades são exclusivas da União. Nenhum outro ente federado poderá se valer nem da competência residual, nem da competência extraordinária. Vamos pensar. Competência residual, indicada lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição, permite à União, e apenas a ela, instituir novos impostos e até mesmo novas contribuições sociais. Ocorre que para a União poder instituir esses novos tributos, ela deverá observar os requisitos indicados nesse dispositivo que eu indiquei e que mais uma vez aparece aqui para você, o artigo 154, inciso 1. Ou seja, esses novos tributos, sejam os impostos, sejam as novas contribuições, eles devem vir por lei complementar, eles precisam ser tributos não cumulativos e não podem copiar nem o faturador, nem a base de cálculo de outros impostos ou de outras contribuições. Fica muito esperto a respeito disso. Para completar, a competência extraordinária. Você já tem uma ideia do que se trata essa modalidade? É aquela competência que permite à União, e lembra, apenas a União, instituir o imposto de guerra ou, mais comumente chamado, de imposto extraordinário de guerra. Um imposto que, diferentemente dos novos impostos ou diferentemente da competência residual, não precisa de lei complementar. O imposto extraordinário de guerra, para ele, basta a legislação ordinária, sendo possível, inclusive, ser instituído por medida provisória e, obviamente, corresponde a um tributo que só poderá ser instituído no caso de guerra ou iminência de guerra externa. E assim, foi mais um Tributário na Lata, para você mandar muito bem a respeito desse tema, competência tributária. A gente se vê, até a próxima!